E aí, meus lindos, boa tarde. Voltaremos a falar do adjetivo, né? Nós falamos na aula passada sobre os adjetivos pátrios, né? Sobre a locução adjetiva e o que é o adjetivo, né? Que é essa classe de palavras aí da língua portuguesa que acompanha o substantivo, né? Nós vimos o substantivo, que é a classe dos nomes, né? Tudo que tem um nome, né? Todos os elementos, né? Os seres, os objetos, todos são nomeados, né? E esses nomes são os substantivos, né? Que nós temos na nossa língua. E em todas as outras línguas também há substantivos, né? E os adjetivos é aquela classe, aquele grupo de palavras, né, que de certa forma acompanha o substantivo, né? Ele está ali para poder caracterizar, certo? Para poder complementar. Os adjetivos que nós vimos, né? Eles são aquelas palavras que estão ali para poder ajudar, na verdade, né, na nossa imaginação, se a gente estiver falando de um texto, por exemplo, né, um texto rico em adjetivos, é um texto muito rico em detalhes, né, em descrições que são fundamentais para a nossa imaginação, né? Imagine uma história, né? Eu dei o exemplo da casa no final da rua, né? A casa, eu sei que é um termo, pertence à classe gramatical dos substantivos, né? Se eu falar que a casa está na rua, beleza. Agora, a casa abandonada ou uma casa abandonada estava no fim da rua ou está no fim da rua, você já começa a imaginar, né, como que é essa casa, né? Você não imagina só a casa, você imagina como que ela é, né? Então, os adjetivos eles estão aí para descrever, para caracterizar, né? Eles são fundamentais, né? Para compor aí, né? Para na verdade acompanhar, né? Esses substantivos que vão aparecer aí, certo? Então, nós falamos sobre a locução adjetiva, né? A locução adjetiva tá até no caderno de vocês, né, no livro de vocês. A locução adjetiva, ela é composta, né, aquele adjetivo composto. Assim como nós temos substantivos compostos, né, o que é o substantivo composto? É formado por duas ou mais palavras, né? Na locução adjetiva, nós vamos ter também, né, adjetivos que podem ser formados por duas ou mais palavras. E aí, em alguns casos, você pode ter, né, a presença ou a ausência de uma preposição, sendo ela o de, né, o com, o sem, né? Então, essas preposições, elas também podem pertencer a essa locução adjetiva. Como, por exemplo, água da chuva, né? Nós vimos a receita de bolo, né? Receita de panqueca. Esse de panqueca é uma locução adjetiva, né? Porque está caracterizando, né? Está especificando, está restringindo, né? Que não está especificando, não é qualquer receita, é uma receita de panqueca de banana. Receita de panqueca de banana, né? Então, essas locuções adjetivas, elas podem aparecer aí, né? Você não tem apenas um adjetivo composto, né? O adjetivo composto apenas por uma palavra, né? Agora, quando a gente for passar, né, para flexão do adjetivo, antes eu queria falar um pouco sobre a substantivação do adjetivo. Então, a gente falou sobre locução adjetiva, e agora vamos falar sobre a substantivação do adjetivo. Como é isso, professora? O adjetivo, ele pode vir a ser um substantivo? Como é que é isso, professora? A substantivação do adjetivo. Às vezes, né, dependendo da posição que o adjetivo está numa frase, né, numa oração, ele pode assumir uma função de substantivo,
né? E a gente nem percebe que isso acontece na nossa fala, no dia a dia, né? É quando, né, os adjetivos são empregados como substantivos. Então, o que é a substantivação do adjetivo? É quando o substantivo é empregado, o adjetivo é empregado assumindo uma função de substantivo. Então, como é que isso acontece, professora? Por exemplo, olha só. Quando alguém chega e pergunta assim, ó, qual é a boa de hoje? Qual é a boa de hoje? Aí você responde, a boa é assistir Netflix, por exemplo, né? Não assiste muito não, tá, gente? Vamos estudar, tá? Pelo amor de Deus. Ó, a boa, você tá respondendo, ó. A boa é assistir Netflix. Olha aí, ó. Ora, bom, né? Bom é bom e boa, né? São palavras que caracterizam, né? Alguém é bom. Minha mãe é boa, né? Meu pai é bom, né? São palavras que caracterizam os nomes. Mas aqui, ó, eu estou, na verdade, colocando ela numa posição de substantivo. Lembra que eu falei que o substantivo, né? Ele vem acompanhado, ou sempre vem acompanhado do artigo, né? Para eu saber, para eu detectar, identificar, né, um substantivo numa frase, o que eu tenho que ver? Se ele está acompanhado de um artigo, né? Então aqui essa estrutura, né, a boa, né, é uma estrutura substantivada, certo? Mas boa, se eu for extrair só essa palavrinha, boa é um adjetivo, porque está caracterizando, né? Tá falando sobre alguém, né? A boa, ou sobre algo, né? Qual é a boa de hoje? A boa é assistir Netflix. Então, nesta posição aqui, né, em alguns casos, isso pode acontecer do adjetivo estar na posição do substantivo, logo ele vai ser um adjetivo substantivado, certo? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Quando eu tiver que analisar ele nesse contexto, né, quando eu tiver que analisar ele dentro de uma frase, eu vou ter que prestar atenção, porque às vezes até você pode, se você tiver, por exemplo, dois adjetivos, né, um automaticamente vai ser substantivado, né? E o outro vai servir de adjetivo mesmo. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes para a gente não generalizar. Adjetivo é isso, substantivo é isso. Na hora, o substantivo pode assumir a função de adjetivo também, dependendo da posição, dependendo do contexto, né? Isso a gente tem que analisar caso a caso, certo? Deixa eu apagar aqui rapidinho, para aí a gente logo entrar em flexão do adjetivo. Tô fazendo a propaganda aqui da CIF, né? Ó, não tô ganhando nada com isso não, hein, gente? Eita! Na página 50 do livro de vocês, está escrito assim, flexão, tem uma parte falando sobre flexão do adjetivo, né? Aí ela fala assim, ó, lá embaixo na página 50, fala assim como os substantivos, os adjetivos também sofrem flexão de gênero e número, e é isso mesmo. Como o adjetivo ele vai acompanhar o substantivo, ele vai concordar também em gênero e número. Então ele vai